Hoje eu vim te passar quais foram as minhas dificuldades durante o meu processo de emagrecimento, a minha própria experiência. Porque isso pode te ajudar, você pode se identificar com alguma delas e eu tenho certeza que você, se está nesse processo, também passa por isso. Fica aqui comigo. Bom, desde o início da adolescência eu tenho uma briga eterna com a balança. Com 12 anos eu já fazia vigilantes do peso, com 16 eu já tomava medicação para controlar o apetite. Eu tenho uma genética que favorece a obesidade, que favorece o ganho de gordura. Então dieta sempre fez parte da minha vida, principalmente o efeito sanfona. Nessa época ainda acreditava que gordura fazia mal, que ovo aumentava colesterol, e como eu não tinha conhecimento sobre nutrição, eu era adolescente ainda, eu encarava todas as dietas da moda. Então já fiz o Vigilantes do Peso, o Herbalife, tomei sibutramina, fiz acompanhamento com endocrinologista, comer a cada 3 horas, passar fome, tudo light, diet, já fiz tudo que você imaginar. E vivia nesse ciclo vicioso de começar, não dava certo, chutava o balde, voltava lá atrás e assim foi minha vida inteira. E com isso eu sofri várias dificuldades, cada dieta tem a sua dificuldade ali específica, Eu te entendo perfeitamente quando você fala assim que é super difícil resistir a um pãozinho quentinho. Minha mãe, ela chegava da faculdade de gastronomia com croissant que ainda estava suando dentro da embalagem. E aí, quando eu acertei aquela dieta que fez sentido para mim, que é um estilo de vida que eu adotei para mim e que eu venho com ele até hoje, eu tive, lógico, durante o processo outras dificuldades. E são essas que eu vou relatar para você. Porque só assim deu certo. Não deixou de ser difícil, claro que não, mas já não era mais uma tortura. Precisou de tempo, paciência, persistência, mas foi quando eu consegui chegar no peso que eu queria, tendo prazer na minha alimentação saudável. E mesmo assim eu tive dificuldades. E são essas dificuldades que eu vou contar para você agora. Vê se você se identifica com alguma. Uma grande dificuldade era resistir aos alimentos que eu gostava. Eu adoro um doce, adoro sorvete, uma torta de chocolate. Resistir a um macarrão que minha família estava comendo enquanto eu escolhia uma salada. Eu conseguia resistir sempre? Claro que não, sou ser humano também. Mas eu não me rendia todas as vezes, porque o meu objetivo era maior do que aquela minha vontade naquele momento. A segunda grande dificuldade é trabalhar a saciedade, controlar a quantidade. Isso para mim é um desafio que eu carrego até hoje, para mim ainda é difícil. No meu dia a dia, na minha rotina, eu consigo controlar mais fácil, porque eu uso aquelas estratégias que eu passo para vocês, de comer no pratinho de sobremesa, reduzir os talheres, enfim. E levo isso tranquilamente, mas quando eu saio da minha rotina, eu preciso de ter um trabalho de conscientização alimentar o tempo todo. É o tempo todo eu me policiando para a quantidade que eu vou comer, se eu ainda quero repetir, se eu ainda tô com fome. Infelizmente, é um exercício diário, porque eu preciso quebrar um costume que eu carrego há quase 40 anos. Isso não é fácil. Outra grande dificuldade era ir a bar com amigos, festas, aniversários, não comer absolutamente nada. E não foi poucas as vezes que eu fiz isso não, viu? Eu fazia uma refeição mais completa em casa, uma omelete bem recheada, para eu não sentir nada de fome. Chegava lá, bebia água com gás e limão, sentava bem longe da mesa de doces para eu não ficar olhando para ele e não sentir vontade. Mas a escolha, ela era minha, a decisão era minha. E eu sabia onde eu queria chegar. Eu escolhia a dedo as minhas exceções. Se eu achasse que aquele era um momento que eu poderia fazer uma exceção, tudo bem. Mas eu escolhia aqueles que valiam mais a pena. Outra grande dificuldade é ter paciência. Eu sou uma pessoa ansiosa e isso me atrapalha não só no emagrecimento, mas em vários projetos da minha vida, porque eu sou imediatista, eu quero ver ali o resultado rápido. E isso não dava certo, lógico, porque eu restringia demais, emagrecia, tinha aquele resultado ali e logo vinha o efeito rebote, saía comendo tudo que vinha pela frente e vivia nesse ciclo de começar e chutar o balde.
e custava voltar para a dieta de novo. Hoje eu encontrei meu equilíbrio. Eu encaro uma refeição de cada vez. Cada refeição é uma oportunidade de fazer uma escolha diferente. Eu não faço metas inalcançáveis ou a longo prazo. Eu faço metas curtas por semana ou por dia e vou dando um passo de cada vez, caminhando ali devagar, sem ficar pensando no futuro, sem pensar no resultado geral, no resultado final que eu quero. Eu vou fazendo ali um passinho de cada vez. E aí, quando eu percebi, eu já tinha alcançado um peso que eu nunca tive na minha vida. Porque eu consegui concentrar no momento, eu consegui concentrar no hoje, no agora. Além de gostar da minha alimentação e entender que eu estava fazendo isso por mim, para me sentir bem. Isso foi fundamental durante o processo. Agora, todas as vezes que eu saio da minha rotina alimentar, que eu fico alguns dias fora da minha dieta, eu fico ansiosa para voltar, para comer as coisas que eu gosto, para fazer a minha comidinha do jeito que eu gosto. Isso é um caminho sem volta. E a última grande dificuldade que eu carrego comigo também até hoje é fazer atividade física. Eu gosto daquela sensação do exercício, depois você se sente muito bem. Eu gosto da atividade mais dinâmica. Eu não gosto muito daquele exercício mais maçante, repetitivo. Mas eu tô sempre oscilando entre períodos mais sedentários e períodos mais ativos. Porque eu ainda tenho essa dificuldade de manter essa disciplina na atividade física. Eu preciso sim me policiar com isso, porque não é só questão de emagrecimento, é questão de saúde, de autonomia no futuro, na velhice. E eu acabo tendo que restringir mais a alimentação por não fazer atividade física. Mas isso é uma dificuldade que eu estou aí evitando de criar barreiras e achando soluções para me manter na atividade aí por um longo prazo, um tempo maior. Bom, essas foram as minhas dificuldades. Algumas eu ainda carrego até hoje, outras eu já superei. Mas depois que eu aprendi a lidar com os alimentos, que eu adotei um estilo de vida, que eu tenho prazer em me alimentar saudável, os resultados vieram sem sacrifício. E é isso que eu quero que você aprenda, a achar o seu caminho também. E que você consiga atingir os seus objetivos, que você consiga emagrecer sem sacrifício, sem passar fome, sem restrições demais. Lidando com as dificuldades, aprendendo a superá-las e não usando elas como desculpas para que você não alcance o seu resultado. Coloca aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade que eu vou resolver o seu problema. E clica aqui embaixo se você quer conhecer o método que funcionou para mim, que me ajudou a superar todas essas dificuldades, ficar livre do efeito sanfona e emagrecer de vez. Vem comigo!